Muitas pessoas pensam que as HQs, as revistas, as comics do Winx Club foram lançadas primeiro que o desenho. Porém, essa informação é errada, tá, gente? O desenho foi lançado na TV primeiro, em janeiro, como todo mundo já sabe. E as HQs, as revistas, só começaram a ser publicadas a partir de abril do mesmo ano lá na Itália. Ou seja, as HQs elas vieram depois do desenho e não antes. As revistas do Clube das Winx são publicadas até hoje lá na Itália. E também em alguns países nós temos algumas publicações, mas no geral a publicação contínua mesmo é só lá na Itália, tá, gente? Aqui no Brasil nós também tivemos a publicação das revistas. Ela começou em 2005 e durou até a edição 22 da revista, igualzinho seguindo a ordem da Itália. Depois disso parou aqui no Brasil e anos depois a Panini lançou novamente lá com a Nickelodeon mais 6 edições, porém com histórias sortidas, tá? Não seguiu uma ordem, era apenas histórias que eles escolhiam uma parte e traziam pro Brasil. Tanto na Itália quanto no Brasil e em outros países, as magazines eram acompanhadas de brindes, que variavam de bolsas, acessórios, cadernos e esse tipo de coisa em geral. Lá na Itália, nós já estamos na edição 185 da revista. E as histórias em quadrinhos, elas seguem histórias completamente diferentes do desenho. Existem histórias que se ligam, que se cruzam, que tem coisas parecidas ou até que são quase iguais, mas no geral são histórias inéditas, até porque, gente, 185 edições, não tem como eles seguirem a mesma coisa que o desenho. Então tem bastante coisa diferente, coisas exclusivas e inclusive transformações exclusivas dos quadrinhos. Sendo que essas transformações eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre elas. Se você quer conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar apenas das HQs, o que elas têm de diferente e como é que tá hoje em dia. Então, se você quer conferir as principais HQs, os meus comentários sobre as HQs, como elas funcionam, é só continuar aí que nosso vídeo já vai começar. Mesmo seguindo histórias diferentes, as HQs do Clube das Winx sempre procuravam acompanhar ali o lançamento da temporada atual. Ou seja, se a gente está na terceira temporada, as HQs elas seguiam temas da terceira temporada, ou seja, capas com roupas da terceira temporada, usando antiques e essas coisas assim. Ou seja, quando começou lá em abril, o desenho seguiu a primeira temporada, partiu para a segunda temporada, chegou na terceira temporada e nós tivemos o filme. Em relação ao primeiro filme, que foi O Segredo do Reino Perdido, nós tivemos 3 capas diferentes, que as histórias eram quadrinhos normais, mas as capas davam destaque, ou seja, seguiam a ordem do lançamento, que no caso, naquela época, o lançamento era o filme. Então nós tivemos 3 capas seguidas com relação ao filme, que se eu não me engano foram as edições 44, 45 e 46. Essas 3 edições tinham capas exclusivas do filme, e o conteúdo era voltado para o filme e os quadrinhos, seguindo a história dos quadrinhos em si. Algumas edições depois nós começamos a ter, o lançamento da quarta temporada, então os quadrinhos acompanharam esse segmento, como eu falei com vocês, e começamos a ter capas em relação à quarta temporada, usando Believix, essas coisas, e o conteúdo do quadrinho também em relação usando a transformação Believix, essas coisas, até chegar o segundo filme. Aí aconteceu a mesma coisa que o primeiro filme, nós tivemos 3 capas relacionadas ao segundo filme, que foi o Aventura Mágica. O conteúdo do quadrinho era coisas relacionadas ao filme e o quadrinhos em si, histórias do quadrinho. Mas a capa, o destaque da capa era o filme, justamente para dar destaque ao que estava lançando e essas coisas assim. A quinta temporada demorou muito para começar, então depois que nós tivemos as edições do segundo filme, nós continuamos tendo edições relacionadas à quarta temporada, com o tema da quarta temporada, Believers, essas coisas. E tempos depois nós tivemos a edição especial de Halloween, nós tivemos 2 edições com o tema Halloweens, que é aquele visual novo que as Winx tiveram, e etc. E em seguida, quase algumas edições depois, nós tivemos o lançamento da edição 100 da revista. Ou seja, uma edição muito especial que foi um marco enorme naquela época, porque, poxa, era o número 100, ou seja, 100 edições diferentes da mesma revista. Então, a Amy fez uma capa variada para comemorar, essas coisas assim. E depois da edição 100, nós começamos a ter os lançamentos relacionados à quinta temporada, ou seja, o quadrinho começou a seguir as roupas, a transformação da temporada atual, que no caso era a quinta. Posteriormente nós tivemos a sexta temporada e posteriormente a sétima temporada, sempre seguindo a mesma ordem, até que chegou o World of Winx. As capas começaram a acompanhar o estilo de World of Winx durante algum tempo,
e parou, se não me engano, na edição 180. Se não me engano não, é certo, na 180. A edição 180 ela veio com a capa de World of Things ainda, seguindo o estilo de World of Things, porém conteúdo dentro dela já tinha coisas relacionadas à oitava temporada. Por exemplo, as imagens já anunciavam a estreia da oitava temporada e o quadrinho em si, a história em quadrinhos, teve uma mudança. O estilo do quadrinho mudou, o gráfico do quadrinho, a arte mudou, assim como no desenho. Ou seja, seguindo aquele padrão do novo estilo do Deswinks na oitava temporada. Mais infantis e essas coisas assim. Hoje em dia nós estamos na edição 185 e a próxima, que é a 186, já está mais do que confirmada. Então os quadrinhos aí continuam sendo publicados normalmente e agora seguindo o tema da oitava temporada. Não se sabe se nós teremos uma nova temporada, mas se tivermos uma nova temporada, o quadrinho deve seguir essa mesma linha, vai seguir o acompanhamento da nova temporada, porém até lá ele vai continuar seguindo o padrão da oitava temporada. E não existe, gente, não existe nenhuma previsão de quando os quadrinhos vão ser encerrados, tá? Ou seja, por enquanto eles vão continuar sendo lançados aí gradualmente, mensalmente, como sempre foram, até que a Rainbow decida parar. Eu acredito que pelo menos até a edição 200 nós vamos ter, porque eu não acredito que vão parar antes disso, tá? Provavelmente a gente vai ter edição 200 com uma capa nova, igual foi a capa de 100 edições. Então acho que até lá a gente está seguro. Depois disso aí realmente já não sei, porque a oitava temporada está em baixa, né? Então se não tiver nova temporada, eu acredito que os quadrinhos devem parar também. Eu não acho que os quadrinhos vão continuar sem a série na TV, né? E eu não acho que eles fariam quadrinhos acompanhando live action, por exemplo. Então, tudo vai depender do futuro da série na televisão, acredito eu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar a sua joinha, de comentar bastante aqui embaixo e também de compartilhar com seus amigos, tá? Que é muito importante. Comenta bastante aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acompanham. Eu confesso pra vocês que eu não acompanho os quadrinhos das Winx muito, por isso eu não posso falar muito sobre eles, porque só tem italiano a maioria, então não tenho paciência de ficar traduzindo, até porque não tenho nem tempo, na verdade, não nem paciência, eu não ter tempo. Mas eu gostaria muito de poder acompanhar, porque as histórias são bem interessantes também. Mas enfim, é isso, galera. Se vocês gostaram, façam tudo que eu falei aqui já no início. E um beijão. Ah, me segue nas redes sociais, Mike Soares B também. E até o nosso próximo vídeo, galera. Deixa aqui também embaixo as suas sugestões para próximos vídeos. E agora sim, um beijão e até lá, galera.